Ciao ragazzi, come state? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi italiano em 6 meses. Foi muito rápido, eu achei pelo menos. Então eu queria compartilhar com vocês porque muita gente me pergunta, né, como que eu aprendi, o que que eu fiz, como eu estudei. E eu vou contar hoje um pouquinho da minha experiência com o italiano. Bom, para começar, eu tenho que voltar uns 2 anos atrás. Eu não falava nada de italiano e nem tinha interesse em aprender, até que eu conheci o meu marido e ele é italiano, como vocês que acompanham o canal já sabem. Na época que eu conheci ele, a gente falava em inglês, então eu também não sabia falar inglês e eu aprendi o inglês em 4 meses. Então, se vocês quiserem um vídeo contando como eu aprendi o inglês em 4 meses, me deixa aí nos comentários que eu vou contar com certeza. Mas, voltando ao italiano. Eu não falava nada, conversava com ele em inglês, então não tinha interesse de aprender o italiano. A primeira vez que eu fui para Itália foi em julho de 2015 e eu não falava nada de italiano, nem queria aprender, como eu já disse. Fui para lá e foi terrível, porque, como eu disse também já em outros vídeos aqui, ninguém falava inglês lá, era muito difícil me comunicar. Então, eu precisava do meu marido para tudo, para ele me ajudar e me comunicar com as pessoas. Enfim, quando eu fui lá, ele reforçou a ideia de que eu tinha que aprender italiano, que eu precisava saber falar o idioma. Quando eu voltei em agosto, foi quando eu entrei na escola de italiano para aprender alguma coisa. Entrei no nível básico, super básico, não sabia falar nem oi, tchau, nem nada. E aí eu fui aprendendo a partir de agosto. Então eu estudei até dezembro nessa escola desse ano, né? Eu fiquei mais tempo na escola, mas nesse ano eu estudei até dezembro, quando entrou de férias o curso. Aí a minha sogra veio pra cá com meu marido em dezembro pro nosso noivado. E o que aconteceu foi que era terrível pra gente se comunicar. Porque eu e o Davi, a gente conversava em inglês. Mas a minha mãe e minha sogra só falavam italiano e português. Então não tinha como elas conversarem. Era o maior telefone sem fio da vida. Porque a minha mãe falava em português, eu traduzia pro inglês, falava pro Davide, e ele traduzia pro italiano pra mãe dele. Então era o maior telefone sem fio, gente, sério, eu não sei nem como ele não desistiu de mim, porque era mó rolê pro pessoal conversar entre si, sabe? Tanto que elas sentavam no computador e ficavam usando o Google Tradutor pra tentar conversar uma com a outra, era muito engraçado isso. Meu marido e minha sogra ficaram aqui em dezembro, e no Natal, na noite de Natal, a gente voltou pra Itália, e eu fui junto. E aí, eu já tinha uma ideia do italiano, não sabia falar, eu tava no nível muito básico, mas eu comecei a meio que entender o que eles estavam dizendo. Só que isso não foi logo que eu cheguei lá que eu comecei a entender. Eu fiquei lá um mês nessa época e eu comecei a entender depois de uns 15 dias que eu tava lá. E aí começou a fazer sentido algumas coisas, mas não é que eu entendia 100%, eu entendia o contexto, o que que eles queriam dizer, mas eu não sabia formar a frase nenhuma. E eu tenho uma sobrinha, que agora ela tem 10 anos, na época ela tinha 8, e ela meio que virou a minha professora. Então, ela pegava o verbo, me ajudava a conjugar, me ajudava a formar frases, me ensinava o nome dos objetos, o nome das partes do corpo, e ela começou a meio que me dar aula, entendeu? E aí foi sensacional, porque eu aprendi muito mais rápido. Então, em janeiro, eu saí do básico e fui meio que pro intermediário, porque eu conseguia me comunicar, mas eu ainda errava bastante. Eu continuei no curso, mas o contato que eu tinha com a família do meu marido era muito melhor, porque eu era obrigada a falar em italiano, e também porque, né, quando você fala com um nativo e pega mais as expressões do dia a dia, assim, é muito mais fácil. Eu não consigo descrever para vocês exatamente como foi essa transição do básico para o intermediário, para o avançado. Eu não me lembro muito bem de como foi essa transição. Eu sei que quando eu estava lá, minha sobrinha começou a me ajudar, as coisas começaram a evoluir e eu comecei a falar. Então, hoje eu nem lembro daquela época que eu não entendia, sabe? Para mim, eu sempre entendi o idioma, porque hoje é uma coisa muito natural para mim e eu escuto italiano como se fosse português, eu consigo entender 100% das palavras, né? Eu ainda não me considero fluente, eu me considero avançado, porque os tempos verbais mais esquisitos eu ainda estou aprendendo, que seria passato remoto, que eu acabei de aprender, e o trapassato remoto, que eu ainda não aprendi. Então ainda não me considero fluente, mas quando eu conseguir aprender esses verbos e usá-los,
aí sim eu me considerarei fluente em italiano. Tomara que esse dia chegue logo. Outra coisa também é que muitas pessoas também me perguntam se eu ainda estudo italiano. E sim, eu estudo, porque eu acho que uma língua, para você, depois que você aprende ela, se você não se exercita, não pensa naquele idioma, não conversa, não estuda, não escreve, você acaba esquecendo, entendeu? Então, eu sim ainda estudo italiano, estou no nível avançado, como eu já disse. E eu também dou aula de italiano para algumas turmas, alunos assim mais básicos e uma turma de conversação, que é minha turma do coração, que são uma turminha assim da terceira idade que falam italiano muito bem e eu ajudo eles a não esquecerem e acabo me ajudando e também não esqueço. Então é sensacional. Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha história com o italiano e como eu aprendi ele em 6 meses. Se vocês quiserem o do inglês, como eu aprendi em 4 meses, é só deixar nos comentários que eu vou gravar com o maior prazer. E me deixa aí sugestões de vídeo, me deixa o carinho nos comentários, deixa o seu like, me siga nas redes sociais, ó. Hoje eu coloquei no final do vídeo. Me siga lá, que agora eu vou começar a fazer mais stories, que eu tô meio relapsa nisso daí. Caramba, quanto tempo que eu não escuto a palavra relapsa. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!